E aí, gente, tudo certo? Sou o Lucas Barduco, sou um dos desenvolvedores aqui do Data2 e hoje eu vim apresentar um tópico muito interessante, que é sobre as policies. Policy é um conjunto de regras que trazem ou restrições ou permissões para uma funcionalidade ou para um recurso. Pode ser um banco de dados, pode ser um hash, pode ser acesso a uma página web. Esse, inclusive, vai ser o primeiro tópico aqui, que é basicamente a aplicação de hashes em telas, certo? A partir principalmente de um fator importante que são as roles dos usuários. Então, como início, eu criei uma telinha aqui. Como início, eu criei uma telinha aqui, muito simples, de login e senha, certo? E a ideia aqui é aplicar uma policy para que diferentes usuários tenham diferentes funcionalidades dentro do mesmo link, certo? Então, a gente tem um link aqui que se chama Workshop. Vou dar um play nele. E a partir desse link, a gente pode colocar o e-mail, senha do nosso usuário e a gente vai ver a visão de cada usuário, certo? Então, antes de prosseguirmos com esse login, eu vou explicar um pouquinho da estrutura, certo? A nossa lista de usuários está resumida basicamente em 3 roles, então 3 funções, cada usuário vai ter sua função e a gente pode ter inúmeros usuários de cada role. Então a gente tem um usuário com a funcionalidade de usuário, user, o usuário admin, né, que tem aí a role como admin, e também o supervisor, o supervisor. Então a hierarquia que a gente criou aqui, fictícia, é um usuário, aí o admin tem um acesso já mais avançado do que o usuário, e o supervisor é o que tem acesso total das funcionalidades, certo? A gente criou aqui só por exemplo mesmo, mas aí você pode abstrair e trazer para a sua realidade, para a sua aplicação, certo? Então, nós temos aqui basicamente 2 telas, certo? Além da de login, uma tela que diz Olá usuário e uma tela que diz Olá admin. Nessa primeira tela, nós temos acesso para todas as roles, então tanto o usuário quanto o admin quanto o supervisor têm acesso a essa tela. E logo abaixo, nós temos a tela de admin, que somente o admin e o supervisor e o supervisor têm acesso a essa tela, certo? Então eu vou mostrar somente um pouquinho como funciona as visibilidades e logo após eu vou explicar como implementar isso e como replicar exatamente isso que a gente está fazendo, certo? Então eu vou copiar aqui, abrindo uma aba anônima, para que a minha sessão seja resetada várias vezes, porque eu vou testar vários usuários, certo? Eu não quero que um usuário continue logado e atrapalhe um pouco o nosso teste, certo? Está. Vamos testar primeiro o acesso. Vamos testar as funcionalidades aqui que o usuário tem acesso. Então, eu vou criar aqui, acessar com o nosso usuário logado o usuário. Esse e-mail e essa senha estão naqueles datasets que estão linkados ao Authentication Strategy. Isso é muito importante, porque a gente usa esse recurso para trazer a implementação das nossas policies, certo? Então, primeiramente, temos essa primeira tela que diz Olá usuário. Simples assim. O usuário tem somente essa funcionalidade e um botão de logout, certo? Vamos agora testar para o admin. Essa tela de login aqui do Data2 só está pedindo porque a gente está fazendo um teste em preview dentro do Data2. Obviamente que se dentro de um app a gente já tem e feito o deploy, a gente já tem acesso normal como um site padrão. Então, vamos prosseguindo. Agora eu vou mostrar a visão do admin.com. A senha, nem preciso censurar essa senha, muito fácil de encontrá-la. E aqui a gente já vê um negócio diferente. A entrada padrão do nosso site, ela é essa tela de usuário, certo? Porém aqui, quando você tem um acesso já com uma role de admin, aparece esse painel da admin aqui, que pode ser clicado, e a gente já tem a visualização do admin, que poderia ser um dashboard, poderia ser qualquer outro tipo de funcionalidade, certo? E também pode ir e voltar entre telas, normalmente, site padrão. Agora, eu vou mostrar a visão do supervisor, que teoricamente é a mesma do admin,
porém com um tempero a mais. Então vamos lá. Supervisor. .com. Aí está. Então, supervisor. A gente já pode observar que tem acesso ali ao painel do admin. Porém, tem acesso também a uns dados secretos. E eu vou explicar tudo isso agora. Então, a ideia da policy é trazer essa dinamicidade dentro do mesmo site, com dados diferentes e acessos diferentes baseados na função, né, da role, algum título que a pessoa tem que pode trazer aí acesso mais amplo e de mais informações, mais recursos, e aí a ideia é realmente infinita, com base no seu desenvolvimento. Primeira parte, a partir de uma tela de login, nós utilizamos aí o Authenticator Strategy, certo? Então, a partir desse Authenticator Strategy, a gente configura quais são os campos de e-mail, password e role. Para mais informações, temos mais workshops comentando sobre a aplicação e como utilizar o Authenticator Strategy. Neste caso, só vou utilizar mesmo. E eu criei estes usuários com esses 3 campos, que poderiam ser outros nomes, mais atribuídos ao campo de e-mail, ou um user ID, a senha e também a função, certo? Atribuídos estes nós podemos iniciar a nossa configuração. Então a gente sabe que a partir do login, a gente quer que o usuário somente tenha acesso a essa funcionalidade de High User e os admins tenham acesso tanto a esta tela quanto a tela do painel do admin, certo? Com isso, nós criamos um app com um domain para ser o nosso site, certo? Setamos nosso entry point no router, certo? A partir disso, configuramos que a tela de login é a nossa tela de login e as rotas, certo? E aqui que a gente começa a trabalhar com as policies, certo? Então, temos então esta primeira tela, eu botei como a tela default, certo? Com isso, apontei para a tela que a gente quer que seja considerada a tela de acesso inicial, certo? E as policies, elas são criadas dessa forma aqui. Vou criar uma nova aqui para mostrar um pouquinho. Mas então, vou dar uma X só para mostrar. As policies dentro do Data2 estão esperando uma lista de policies. O que isso significa? As policies, elas basicamente são esta entidade aqui, no qual está apontando para um Authenticator Strategy, e tem essas 4 configurações abaixo, certo? E essa lista de policies, ela é a lista de regras que você quer passar para que o usuário tenha permissão ou não de acessar a sua funcionalidade. Então, a ideia da policy é principalmente isso, você trazer um conjunto de regras, certo? No caso dessa lista, a gente pode passar várias policies, e aqui funciona como uma lógica de OR. Se o usuário entrar em qualquer uma dessas, passar no filtro de qualquer uma dessas policies, ele vai considerar como um positivo, certo? Então essa lista, ela é esperada como um OR. Qualquer caso que passar aqui, ele vai retornar como um positivo nesta policy, neste caso específico, assim como aplicado em todos os outros casos. Então, se tem mais de uma policy, qualquer uma ali que funcionar, que passar o retorno como true, passar um retorno como válido, vai trazer a gente para a funcionalidade, certo? Então, explicando um pouquinho mais propriamente dito, aqui é o Authenticator Strategy, a gente vai apontar para o nosso aqui que se chama Workshop Authenticator Strategy. Com isso, a gente já quer garantir que o usuário tem que estar logado para entrar nessa página, que no caso é a página de usuário. A gente pode também passar uma lista de strings das roles, certo? Então, como a gente tem 3, a gente quer passar as 3 que podem aqui, certo? Então, usuário, aqui seria o admin, e aqui embaixo o supervisor. Tem que ser exatamente como está lá. Supervisor, certo?
Então, com isso, nós já temos a funcionalidade de filtrar ou não o usuário que pode acessar este caso. Neste caso em específico, as 3 roles que a gente está passando, elas têm permissão. Então, a gente poderia deixar somente o Authenticator Strategy validado, certo? Isso faria com que todas as roles tenham acesso somente se estiverem logadas, estiverem autenticadas pelo Authenticator Strategy que estamos apontando, certo? Então, neste caso, super simples, ok? Eu vou retornar a que estava antes, para a gente seguir. E vocês vão ver que é a mesma ideia, certo? Aqui o Authenticator Strategy, usuário admin supervisor, certo? Isso já trouxe essa funcionalidade que a gente testou nos 3 casos, certo? Agora, vamos voltar aqui para o router. A gente vai ver o caso do painel do admin, certo? No painel do admin, a gente sabe que a gente quer somente acesso ao admin e ao supervisor. Com isso, dentro da policy, super simples, a gente vai passar somente quais são as roles, né, quais são os títulos que podem acessar essa página. Basicamente, admin supervisor, vocês já viram que funciona, certo? E, bom, a partir daí, com a funcionalidade do Authenticator Strategy, a gente pode verificar, fazer condicionais de botões para aparecer ou não. Neste caso, eu estou fazendo um que esconda, caso não esconda, caso seja admin ou supervisor, certo? Então, várias funcionalidades aí você pode trazer com a junção do Authenticator Strategy junto com as policies. Vou testar mais uma vez para mostrar aqui. Agora com a visão do supervisor, certo? Então, temos aqui o login de supervisor. Obviamente que não precisa ser esses e-mails em específico, isso aqui seria um banco de dados dos seus usuários, certo? E aí, a partir daí, você poderia fazer a gestão de quem acessa ou quem não, certo? E aí, o supervisor tem a visão tanto da vista do usuário, quanto da vista do admin, quanto deste cara aqui, que já é um passo a mais. Vocês viram que, no caso, vou até mostrar, no caso do admin não aparece esse secret data aqui. Então, eu vou só mostrar antes de finalizar. E este cara, ele já é um gap para o próximo tópico, que é policy em datasets, certo? Então, só para finalizar, o usuário somente tem a visão de usuário por causa dessa policy. Opa, botei o meu aqui. O usuário só tem essa visão. O admin tem a visão das 2 páginas e o supervisor vai ter visão somente do... O supervisor vai ter a visão de todas as páginas, com todos os dados, o admin somente as 2 páginas e o usuário somente essa. Uma informação importante é a seguinte. Vamos supor que aqui a gente logou como admin, certo? A gente logou como admin. Opa, tem que deslogar. Importante. Então vamos supor que a gente logou como admin aqui. Certo? Então vamos logar como admin. E o admin vazou esse link, certo? Vazou esse link. Agora todo mundo vamos dizer, da empresa tem esse link, inclusive os usuários. Teoricamente, qualquer pessoa que entrar aqui, que já estivesse logada, ou que logasse, poderia acessar, certo? A policy faz com que isso não ocorra, e eu vou mostrar agora o porquê. Vocês viram que eu somente entrei novamente na página e ela foi direto para a página do admin, porque aqui está criptografado, mas seria um /admin, o link normal /admin, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se um usuário que tem a role de usuário tentar
fazer essa mesma coisa. Então, vejam que tem encriptografado aqui o /admin, certo? Que é a página dos admins, que foi vazada, vamos supor assim. E um usuário espertinho queria ter acesso ao dashboard dos admins e dos supervisores. Vamos ver o que vai acontecer. Acabamos de entrar na página, certo? Lembrando que eu só estou fazendo esse passo de reentrar na minha conta Data2 toda vez, porque estamos no preview do Builder e eu estou acessando toda vez numa nova aba anônima. Então, um usuário espertinho foi lá e tentou logar diretamente nessa página. O que vai acontecer é que a policy não vai permitir com que ele acesse, porque a role dele não está permitida, certo? Não está declarada como uma das roles permitidas. Então, se não está declarado como permitido, é considerado que não é permitido, certo? Se está nulo, aí apenas o fator de estar autenticado pelo Authenticator Strategy é o que importa. Então, a gente vê que nem tentando burlar essa ideia, tendo acesso ao link, o usuário vai conseguir ter acesso ao painel dos admins e dos supervisores. Então, essa é a aplicação real de uma policy, certo? Aqui num caso menor, mas vocês já podem ver que a aplicação dela é muito útil, certo? E somente revisando, essa policy aqui na parte de telas, ela vem primeiro a partir de um login no Authenticator Strategy, no qual traz a funcionalidade do Authenticator Strategy, que eu não vou explicar nesse vídeo, somente comentando e utilizando. E a partir disso a gente tem as policies aplicadas em cada rota, certo? Utilizando o Authenticator Strategy, a gente traz a policy neste Authenticator Strategy, certo? Então é isso, obrigado.